Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje aqui em Solânia tá um friozinho, mas enfim. E por falar em friozinho, eu li um artigo no periódico Meio Mensagem que me chamou muito a atenção. E acho que eu achei, aliás, que eu devia discutir esse artigo com vocês. Então, mostrar o que eu li nesse artigo e discutir um pouquinho sobre isso, porque a gente já vem falando sobre isso, na verdade, há muito tempo nos meus vídeos. E o título do artigo é Emergência Climática e Crise Humanitária Exigem Comunicação Comprometida. Esse artigo ele foi escrito por Adriano Floriani. Adriano é doutor em comunicação pela Universidade de Brasília e ele é especialista em projetos sociais e consultor na FSB Comunicação. Então, ele é um cara que entende bastante do assunto, né? Bom, segundo Adriano, o planeta ele está enfrentando muitos desafios na ordem climática, humanitária, política, econômica e social. E a gente está vendo isso todo o nosso santo dia. Então, hoje, a desinformação, a intolerância, o ódio, o preconceito e a descrença nas instituições são fatores que agravam muito mais essa sensação de insegurança e de preocupação em relação ao nosso futuro. De acordo com ele, e a gente realmente está vendo isso. Então, aqueles processos que são excludentes, que põem as pessoas de lado, vamos dizer assim, que estão presentes nas dinâmicas da sociedade, eles seguem demandando o direcionamento de políticas públicas e a atenção de instituições sociais e de empresas que sejam comprometidas com o desenvolvimento humano, para que isso deixe de acontecer. De acordo com ele, o aprofundamento das desigualdades vem acontecendo na mesma proporção, na mesma velocidade que surgem novas tecnologias. Então, a gente tem novas tecnologias, mas elas na verdade trazem também muito mais desigualdade. Universalizar o acesso a uma educação de qualidade faz com que todas as pessoas tenham mais acesso a essas novas tecnologias. E isso é um dever urgente do Estado, da sociedade, se a gente quiser evitar esse aprofundamento sistemático desse buraco, desse abismo que já existe desde que começou a tão falada globalização. Isso eu já falei disso na minha tese em 2002 e venho falando há muito tempo. A informação faz toda a diferença. O conhecimento emancipa, mas é a comunicação profissional que tem o potencial de criar cultura, de engajar para transformar. Então, se antes existia aquela crença de que o conhecimento tem que ficar na mão de poucos, porque eles dominam, hoje isso já caiu por terra há muito tempo. Numa visão solidária, mas que também é estratégica, a exclusão não é uma coisa boa para ninguém. Menos ainda para os negócios, para os empregadores do futuro próximo. E por quê? De acordo com o autor. Para quem as empresas vão vender os seus produtos e serviços? Se as pessoas não conhecerem, se as pessoas não entenderem, se as pessoas não souberem o que fazer com aquilo? Quem vai conseguir encontrar mão de obra qualificada para lidar com as inovações tecnológicas e sistemas inteligentes, capazes de tornar uma organização mais competitiva? Eu me lembro que quando eu fiz a tese, eu usei muitas imagens na minha tese. E uma das imagens que eu usei era exatamente a mão de um frentista acionando o teclado do computador para poder atender o serviço, ou seja, abastecer o carro do cliente, que era uma coisa que antigamente nem passava pela cabeça de frentista nenhum, nem sabia o que era um computador. E hoje, se ele não conseguir fazer isso, ele não consegue fazer sequer usar a maquininha para fazer o pagamento, por exemplo, né? Então hoje, com o acesso à internet fácil, essa questão se tornou muito mais ampla, mas ela ainda precisa ser mais aprofundada. As pessoas precisam ter mais conhecimento ainda do que simplesmente saber mexer num celular e acessar o YouTube ou o Facebook, outras coisas do gênero. Elas precisam entender o que elas estão fazendo, senão elas ainda vão ser muito manipuladas. Num cenário de contingências
de desastres naturais, como o que aconteceu recentemente no Rio Grande do Sul, de guerras, como o que ainda está acontecendo em Israel, de crise de confiança nas notícias falsas que são espalhadas por aí pelo mundo, nas organizações, nas empresas públicas e privadas. Todas precisam assumir a postura e a função de comandante, responsável por conduzir com conforto e segurança cada um dos seus passageiros e tripulantes até o destino desejado. Então vale lembrar que a liderança se exerce com o exemplo, e é assim também que se conquista a credibilidade. E recentemente, ontem, a gente perdeu um dos maiores apresentadores e empresários do Brasil, Silvio Santos, e ele era exatamente dessa maneira. Ou seja, ele conduzia as pessoas, ele conduzia os seus empregados, o seu império, as suas empresas, e ele assim conquistava a credibilidade. A comunicação profissional, ela tem sempre um importante papel para cumprir, para ajudar nessa travessia. A diferença agora é que as condições meteorológicas, o clima, elas estão no sentido figurado e literalmente se alertando mais rápido e com mais frequência do que em outras épocas. A gente está vendo isso mudar a cada dia e de uma maneira muito drástica e trazendo consequências desastrosas. O cenário não é outro senão crise permanente. Vale para o clima, vale para a economia, vale para a política e vale para as dinâmicas sociais. E vale lembrar que a gente está num ano político e as políticas estão começando agora e é preciso lembrar disso na hora de votar. As pessoas estão certamente mais críticas, exigentes e em busca de respostas para questões imediatas e problemas concretos. Ainda de acordo com o autor, a tendência é que cada vez mais a sociedade demande das organizações públicas e privadas iniciativas que gerem impactos positivos na sociedade e no ambiente natural. Então, discurso e prática têm que andar de mãos dadas. Quem não estiver fazendo a sua parte pode ter que pagar o preço, seja com um corriqueiro, mas ainda indesejável, cancelamento, bloqueamento das redes sociais, ou ainda pior, com a ruína e a reputação do próprio negócio. Então, nesse novo cenário, de acordo com Adriano, há uma oportunidade e a gente pode pensar também num dever a cargo de todas as agências de comunicação, ajudar clientes a contribuir com melhores condições de vida no planeta, ensinando como fazer, como se engajar, como entender. E essa é uma chave muito importante para construir uma imagem e gerenciar a reputação, sem prejuízo de outras estratégias de marketing que possam ser simultaneamente adotadas. Então, as empresas que fazem isso, na verdade, elas já estão nesse processo. E a gente vê a diferença. Independentemente do porte, da natureza jurídica da sua atividade, cada organização, para sobreviver e se manter relevante daqui para frente, ela vai precisar também se converter num agente ativo e comprometido com o desenvolvimento humano, com a promoção da vida em todas as suas dimensões e aspectos. Então hoje é exigido, no entanto, novos conhecimentos e abordagens, planos de ação integrados, multidisciplinares, transversais, além da capacidade de economizar recursos e maximizar esforços a partir da identificação de convergências no interior de todos os ecossistemas corporativos. E as empresas que estão fazendo isso estão encontrando um bom caminho e a sua diferença. Ainda de acordo com o autor, tudo isso é para produzir impactos positivos, reais, na comunidade, no município, no país e no planeta. Tudo que compromete a vida na Terra e o desenvolvimento das pessoas atenta contra a humanidade e contra a própria comunicação. Mas essa comunicação é essencialmente humana, então a gente tem que lembrar disso. Mais do que nunca o planeta requer que cada um de nós tenha empatia, engajamento em causas coletivas, atitudes proativas
e concretas, em benefício de todos. Então, cada vez mais, o nós é mais importante que o eu. De acordo com ele, se a gente não tiver essas atitudes proativas, a tendência disso, seja agência, cliente, autoridade, consumidores, usuários ou cidadãos, todos os nossos destinos estão interligados, queiramos ou não. Independe, inclusive, daquilo que a gente crê, porque isso é fato. Já passou da hora, de acordo com ele, da gente levar nossas crises e emergências planetárias efetivamente a sério. E eu concordo com ele. Seja cobrando, propondo ou implementando ações concretas, em consonância com as políticas públicas do Estado para diminuir as desigualdades. Então vamos prestar atenção nos discursos que a gente vai ouvir muitos por aí pedindo voto, para que isso esteja acontecendo de fato nas propostas que esses candidatos tiverem. A comunicação pode ser decisiva para uma reação em cadeia de engajamento, por mudanças. Nossas reputações e, ainda mais importante, o que nos resta de humanidade dependem do nosso empenho em fazer o melhor por nós mesmos. Esse foi o artigo escrito por ele para o periódico Nem Mensagem. Já tem quase um ano esse artigo, mas parece que foi ontem. E para concluir tudo isso, eu quero deixar aqui um pensamento do senhor Senhor Abravanel. É feliz quem sonha, mas só tem sucesso quem se dispõe a pagar o preço para transformar seu sonho em realidade. Silvio Santos. Bom, espero que vocês tenham gostado. Me deixem saber se gostaram e eu vejo vocês no próximo vídeo.